Olá, eu sou Júnia Lemos e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso tema dessa semana, que é fake news, né? Um tema cobrado no Enem de 2018, fake news na história. Como que nós vamos colocar o tema fake news no argumento das redações? Eu dei para vocês 3 argumentos na última aula e hoje nós vamos ver mais 3 argumentos relacionados ao fake news e à história. Mas antes da gente prosseguir, eu vou pedir para você se inscrever, deixar um comentário e compartilhar o vídeo, ok? Então vamos lá para o nosso primeiro fake news. O nosso primeiro fake news vai acontecer no Rio de Janeiro, no dia 30 de abril de 1981. Num show que seria comemorado o Dia do Trabalho, o Dia do Trabalhador. Era um show feito pelo PCB, financiado pelo PCB, né, com a participação do Partido Comunista. Nesse show, várias estrelas brasileiras iam cantar para aproximadamente 20 mil pessoas. E aí nós vamos ver a estratégia dos militares para tentar fazer com que o povo se voltasse contra a abertura política no Brasil. Nessa época estava começando a ter abertura política, né? A abertura ela começou com Geisel de 74 a 79 e agora nós estamos no governo de João Batista Figueiredo de 1979 a 85. Os dois presidentes eles eram responsáveis pela abertura lenta, gradual e segura do Brasil. Só que uma parte dos militares brasileiros não queria essa abertura. Essa parte era chamada de linha dura. Eles queriam a manutenção dos militares no poder. E eles vão ser responsáveis por 36 atentados no Brasil. Um desses atentados vai acontecer na OAB do Rio de Janeiro e vai matar a secretária, né, a Lídia Monteiro, na época com 59 anos. O que os militares faziam? Eles faziam uma série de atentados e deixavam provas, forjavam provas como se quem tivesse feito aquele atentado tivesse sido a esquerda brasileira. A ideia deles é jogar o Brasil contra a esquerda para que não houvesse abertura. A ideia é falar, o Brasil corre grande perigo se houver uma abertura política agora, corremos um risco sério com essa esquerda que tem feito altos atentados pelo Brasil afora. A cereja do bolo, como eu já falei, seria nesse show, né? Tinha mais ou menos aí 20 portões de entrada. Desses 20 portões, eles esperaram o povo entrar, eles deixaram só 5 portões abertos e deixaram o resto fechado. Ou seja, a ideia era causar tumulto, né? Eles iriam colocar uma bomba no palco, essa bomba iria explodir, matar cantores, você correria, aquela coisa toda e pronto, né? O Brasil estaria em caos, né? Chorando pelos mortos, artistas mortos, comoção e tudo mais, e com isso você teria a ditadura prorrogada por mais tempo. Essa era a ideia deles. Mas o que vai acontecer? Os militares responsáveis por estarem transportando a bomba sem querer vão ativar essa bomba dentro do carro onde eles estavam, um Puma, e ela vai ser acionada, um dos militares vai morrer e o outro vai ficar ferido. Como eu falei, a ideia era jogar a culpa para a vanguarda popular revolucionária. Inclusive, no caminho que ligava até o Rio Centro, foi deixado várias pichações como se a VPR tivesse passado por ali. A maioria das pessoas que estavam no espetáculo não perceberam o que estava acontecendo no atentado. Ouviram um barulho, mas no meio do show, aquela coisa toda, não perceberam que era uma bomba que tinha sido detonada. Só no final que o Gonzaguinha, né, vai pegar o microfone e vai falar que um atentado contra a democracia tinha acontecido para tentar amedrontar o Brasil e tentar evitar a abertura política. Os militares vão armar uma treta, né, vão começar a fazer uma investigação falsa e vão direcionar toda a culpa, vão tentar direcionar toda a culpa para a esquerda brasileira. Só que, mais tarde, né, isso não vai colar, todo mundo vai descobrir que é a facção da extrema-direita, né, que é chamada linha dura, que estava por trás desse atentado.
Então, vimos o primeiro fake news, né? Essa ideia aí dos militares, dos atentados que eles faziam e tentavam jogar a culpa para a esquerda brasileira. Então, vamos lá para o nosso segundo e polêmico fake news. Não sei se todos vocês já ouviram falar em Protocolo de Sião. Protocolo de Sião é uma treta danada. É um negócio complicado porque muita gente acredita nisso até hoje, né? Acredita que existe uma conspiração chefiada por judeus, e esses judeus têm como ideia o controle do mundo. Inclusive, essa doença que nós estamos vivendo agora, né? As pessoas que acreditam no protocolo de Sião acham que os judeus estão por trás. A Primeira Guerra Mundial, os judeus estão por trás. A Segunda, né? Eles veem como se os judeus fossem responsáveis por uma série de incidentes e problemas e guerras que acontecem no mundo, para que no final eles venham a ter controle total do mundo. O Protocolo de Sião é uma obra literária que surgiu na Rússia czarista, né? Por que a Rússia czarista? A Rússia, eu já falei para vocês, vou colocar um link aqui de um outro vídeo que eu falo sobre isso, sobre o czar Nicolau II. Ela era uma das regiões que mais tinha judeu, e o czar Nicolau II, um homem extremamente antissemita, assim como o pai e os antecessores dele. Então, o Protocolo de Sião é criado lá. E, num primeiro momento, ele saía em volumes, em capítulos ou pequenos volumes publicados num jornal russo. Um jornal chamado Znamia, a Bandeira, né? Esse jornal publicava capítulos desse protocolo que, segundo eles, tinha sido escrito pelos judeus, né? Que conspirava contra o mundo, né? No qual, igual eu falei para vocês, os judeus querem manipular a política, manipular a economia, eles estariam por trás da manipulação de doenças, guerras, conflitos religiosos. E o czar Nicolau II vai apoiar isso aí, e esses capítulos desse protocolo de Sião vai ser espalhado pela Rússia fora, né? Com o apoio do czar. Inclusive, quando tiver a tomada dos bolcheviques, quando os bolcheviques tomarem o poder, muitos, aqueles que acreditam no protocolo de Sião vão falar que a tomada do poder foi feita pelos bolcheviques porque a grande maioria dos bolcheviques era judia, né? Então, que eles estavam por trás aí da revolução comunista que tomou conta da Rússia. Em 1920, o protocolo chega até o restante da Europa e ele vai tomar já um formato de livro, né? Não mais só capítulos soltos, e uma pessoa muito interessante vai pegar esse livro e vai publicar em um jornal que ele tem, que é o Henry Ford, isso mesmo, Fordismo, o cara lá do carro. Ele era antissemita, e ele vai pegar esse protocolo de Sião e vai dar um jeito de publicar num jornal que ele tinha. A partir daí, o protocolo de Sião cai na mão dos americanos, que vão tomar contato aí com essa ideia, não só os americanos, mas os europeus no geral, vão tomar contato com essa ideia antissemita aí de que o judeu é responsável pelo caos do mundo. Eu não sei se vocês sabem, mas o Hitler tinha uma simpatia muito grande pelo Henry Ford. E, inclusive, ele ajudou também a propagar um pouco da ideia do nazifascismo mais para frente aí nos Estados Unidos. Em 1921, esse protocolo de Sião vai ser desmascarado pelo Times, né? O jornal Times vai falar que o protocolo de Sião nada mais é do que um ajuntamento de capítulos, de fragmentos do Diário do Inferno, do Maquiavel e Montesquieu. Só que a partir daí já não vai ter mais jeito. A ideia de que o judeu quer controlar o mundo, que o judeu quer matar, que o judeu quer criar um mundo totalmente voltado para ele, a ideia do... Nós estamos na década de 20, nós temos crise de 29, ascensão do nazifascismo, problemas para tudo quanto é lado, impérios entrando em decadência. Então, a leitura do livro vai cair no gosto do Hitler e ele vai começar a colocar em prática o que a gente já viu, né, que é a questão do antissemitismo, do nazismo e tudo mais. Isso vai cair nos ouvidos do Hitler e ele vai usar o protocolo de Sião aí
para fazer esse fake news gigantesco aí, né, falando que os judeus eram responsáveis por tudo e tudo mais, que a gente já estudou em livros, já estudou na escola e tudo mais. E aí ele volta naquela velha história, né, que o judeu bolchevique, né, eles conspiravam contra o mundo, então que seria necessário frear esses caras. Então, quando a gente fala do protocolo de Sião, fica um pouco mais fácil entender certas coisas que acontecem na história. Lembre, protocolo de Sião é complicado, existe muito youtuber que acredita nisso, que são os youtubers que defendem a ideia de teoria de conspiração, então nós não vamos ficar rendendo muito nisso. Então, vamos lá para o nosso último fake news. Esse último fake news está relacionado à proclamação da República Brasileira, que eu acredito que todos vocês saibam, que não passou de um golpe, né, um arranjo dos militares, mais determinados grupos aí, os cafeicultores de São Paulo, né, do Oeste Paulista, os latifundiários do Rio de Janeiro que tiveram seus escravos libertos e os militares que não estavam sendo valorizados, segundo eles próprios, pelo governo de Dom Pedro II. Um dos principais líderes da proclamação da República é um militar, né, o Marechal Deodoro da Fonseca. O Marechal Deodoro da Fonseca tinha se tornado uma pessoa muito importante graças à Guerra do Paraguai. Se a Guerra do Paraguai não tivesse acontecido, ele passaria em brancas nuvens, né? Ninguém falaria muito dele. Mas na Guerra do Paraguai, ele acaba se destacando e tendo patentes e chegando ao marechal, que é ao posto de marechal, que é um dos mais altos. Ele se dizia amigo íntimo de Dom Pedro II, né? Ele alegava, né, que não podia trair Dom Pedro, que ele devia favores a Dom Pedro, né? Falava que na hora da morte de Dom Pedro, ele queria ser um dos que iria carregar a alça do caixão. Ele alegava ser extremamente amigo e que não poderia trair o amigo Dom Pedro, liderando um movimento para a proclamação da República. Os envolvidos com a proclamação da República precisavam de um líder que colocasse o exército na rua, né, e que o exército apoiasse. Essa pessoa tinha que ser o Deodoro da Fonseca. Mas como convencer o Deodoro da Fonseca a participar? Porque se ele participasse, o exército entraria todo. Simples, inventando um boato. Que boato seria esse? Que ele e o Benjamin Constant seriam presos pelo Visconde de Ouro Preto, na época primeiro-ministro do Brasil. Quem era o Benjamin Constant? Benjamin Constant era um tenente-coronel do Exército Brasileiro. O Deodoro da Fonseca no passado, já tinha tido vários problemas com o Visconde de Ouro Preto. Ele já tinha tido vários problemas com o Visconde de Ouro Preto. E um dos problemas, ciúme, mulher, né? O Visconde de Ouro Preto e o Benjamin de Constância já haviam disputado a mesma moça e o Visconde tinha ficado com ela. Então, o Marechal Deodoro da Fonseca guardava um ressentimento. Então, quando circulou boatos de que o Visconde de Ouro Preto iria mandar prender o Deodoro da Fonseca e o tenente-coronel Benjamin Constant, o Marechal vai acreditar, vai para a rua liderar o golpe da proclamação da República. E aí nós temos, né, um falso boato criado pelos interessados na proclamação da República, vão fazer com que Deodoro vá para a rua e proclame a República. E nós temos o golpe proclamado no dia 15 de novembro. Então vimos três fake news, né? Nós vimos o primeiro, que fala dos atentados feitos pela ditadura militar, tentando culpar a esquerda brasileira. Vimos o protocolo de Sião, né, que são teorias de conspiração que foram feitas, no qual acusam os judeus de todas as guerras, de todo o caos, de tudo que está acontecendo no passado, no presente e até no futuro. E vimos aí falsos boatos que vão sair, né, de próprio dentro do exército, aquela coisa toda, falando da prisão do Deodoro da Fonseca, e ele acaba proclamando a República. Então é isso, minha gente. Vimos mais 3 fake news que nós poderíamos trabalhar tranquilamente numa redação usando como argumento, tá?
Então é isso, não deixe de curtir, não deixe de escrever, não deixe de compartilhar. Muito obrigada pela presença de vocês. Tchau e depois a gente volta.